Sejam muito bem-vindos à Faculdade de Direito do Sul de Minas. Espero e gostaria que alguns de vocês nos deem a honra de depois vir estudar com a gente aqui. E antes de falar daquele tema que me pediram para falar com vocês, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o direito, sobre as carreiras que o direito pode oferecer a cada um de vocês. O maior privilégio que eu tenho na minha vida, e a vida de todo mundo é feita à base de luta. Não se iludam com coisas fáceis, não se iludam achando que vão conseguir as coisas fáceis, e mais do que isso, não se iludam achando que quando conseguirem algo, para manter isso será fácil. Eu tracei algumas metas na minha vida, atingi a maioria delas, mas trabalho todos os dias 3 turnos, de manhã, à tarde e à noite, e aos sábados, até meio-dia, porque tem uma turminha aí que insiste em nos dar trabalho, fica de dependência, as aulas de dependência são aos sábados. Então nada nessa vida é fácil, não se iludam com isso. As coisas fáceis sempre vêm pelos caminhos curtos, que são perigosos. Eu sou defensor público da área criminal, então lá eu atendo um monte de gente que tentou o caminho mais curto na vida e não deu certo. Então batalhem, estudem, sejam disciplinados, acordem cedo. A gente tem que se divertir, sim, mas a gente gasta a maior parte do nosso tempo com as nossas obrigações diárias. Então, entendam e aprendam isso enquanto é tempo, porque depois pode ficar tarde. Mas como eu estava dizendo, o maior privilégio que eu tenho nessa minha vida é trabalhar com algo que eu gosto do que eu faço. É lógico que você conseguir uma remuneração que pague as suas contas também é importante, porque aí você deita, dorme e fala assim, bom, minhas contas estão pagas, eu não dependo de ninguém. E não precisa muito mais do que isso nessa vida, não. Então eu acordo todos os dias, tem estresse, tem cansaço, tem cobrança, tem excesso de serviço, tem prazo que a gente tem que cumprir, mas o meu trabalho não é um peso. O trabalho não pode ser um peso, porque a gente trabalha a vida toda. É através do trabalho que a gente se sustenta. Não é com pai, não é com mãe, até porque eles não estão aí o tempo todo, é através do trabalho. E um curso superior, muitas vezes, nem sempre, mas um curso superior muitas vezes pode prepará-los para uma carreira. E o direito, ele tem uma vantagem, ele tem uma desvantagem em relação a algumas outras carreiras. O começo da carreira no direito é um começo um pouco mais difícil, até que você consiga aí o seu lugar ao sol. Mas é um conhecimento, ou é uma área que lhe abre assim muitas possibilidades de trabalho. A primeira e a mais comum delas, ser advogado. E ser advogado em várias áreas, assim como você tem médico de várias áreas. Tem um advogado da área civil, tem um advogado da área criminal, da área trabalhista, da área ambiental, da área administrativa, da área fiscal, da área desportiva. Nós já estamos tendo, vamos começar a ter um estágio aqui na faculdade, temos advogados na área religiosa. A Igreja Católica tem um tribunal católico, principalmente para a questão de anular casamento. A gente vamos ter isso aqui dentro da faculdade, para aqueles que têm esse caminho na vida. Mas além disso, as carreiras jurídicas, que você as alcança através de um concurso, mas carreiras que você só consegue se você tiver o curso de direito. Juiz de direito, promotor de justiça, delegado de polícia, defensor público, oficial de polícia militar, tem que ter o curso de direito, procurador das autarquias do estado, procurador da fazenda, procurador do Banco Central, é uma carreira muito boa. Você vai ficar lá no seu gabinete bonitinho, com ar-condicionado, só trabalhando com papel, não tem audiência, não tem um monte de coisa. Enfim, há uma gama de situações, uma gama de carreiras aí, que o curso superior exigido é o curso de direito. Então essa possibilidade, nessa amplitude das carreiras, existe. Quem tiver, quem já pensou nisso em algum momento na vida, já está na hora de vocês pensarem com um pouco mais de seriedade nisso, está chegando a hora de vocês tomarem essa decisão.
estão aqui hoje, sintam-se à vontade para vir aí outras vezes. Ser professor numa faculdade, né, como eu sou, e é uma carreira muito boa, né? É sacrificada, está complicado, mas é bom. Ser professor é algo muito bom, algo muito gratificante. Então, aqueles que tiverem algum interesse nessa área, sintam-se à vontade para voltar aqui outras vezes, conversem com as meninas do comercial, venham assistir aí umas aulas, elas vão marcar os horários para vocês assistirem às aulas. Se quiserem ver como é o meu trabalho, por exemplo, né, a Defensoria Pública é lá perto do fórum, né, liguem lá, entrem em contato, pede para avisar que vocês estiveram aqui, eu falo com vocês, a gente marca para vocês passar lá uma parte de um dia para ver, né, e entender como é que essas coisas acontecem, certo? Mas de qualquer forma, escolham bem a carreira que escolherem e se preparem com afinco, tá? Vocês estão naquela fase da vida de primeiro estudar para depois trabalhar. Façam isso com afinco, porque qualquer que seja o trabalho que vocês forem fazer, alguém vai depender desse trabalho. Ninguém de vocês aqui gosta de ser mal atendido, né? Ninguém de vocês aqui gosta de comprar uma roupa com defeito, de ir num lanche ser mal atendido, de ir numa loja ser mal atendido. E quem atende mal porque trabalha mal. Então, quando chegar a vez de vocês de fazerem o seu trabalho, é que ninguém tenha o que reclamar do trabalho de vocês, porque vocês vão fazer um trabalho bem feito. Sempre trabalhem bem quando chegar a hora de vocês, porque alguém vai sempre depender do trabalho de vocês, certo? Dito isso, eu sou professor aqui na Faculdade de Direito Civil, né? Que é aquele direito que trata das coisas que acontecem entre as pessoas, né? A gente tira o Estado dessa situação e aquilo que acontece, né? Um acidente de trânsito, como é que eu ponho a maneira de eu colocar o nome num filho, está no Código Civil. E tem algumas regras que, se eu não seguir, o oficial do cartório não vai registrar o meu filho. Como é que eu faço um contrato? Quando é que um contrato é válido? Quando que um contrato não é válido? Que tipo de cláusula pode ter no contrato? Quando eu compro um objeto, né, se tiver algum defeito, qual é o meu direito? Qual é o direito da loja? Porque de repente não é ela culpada também pelo defeito do objeto. Quando as pessoas querem formar uma família, né? Quando alguém não reconhece um filho, quando um casamento acaba, depois que a pessoa morre, como é que faz com o patrimônio que ela deixa? Então, tudo isso está nesse ramo do direito que nós chamamos de direito civil ou de direito privado, porque trata da relação das pessoas entre si. Uma das partes do direito civil, e essa é uma das partes que eu leciono aqui na faculdade, é exatamente o direito de família. Então tem um capítulo lá no Código Civil que começa no artigo 1511, vai até o artigo 1783, que trata do direito de família. Como é que uma família se forma, né? Se homem e mulher, estando morando juntos, casados ou não, deixam de morar juntos, né? Quais são os direitos de cada um? Como é que isso acontece? Como é que isso se resolve? Se alguém tem um filho, como é que é o reconhecimento desse filho? Quais são os direitos dos filhos em relação aos pais? Quais são os direitos dos pais em relação aos filhos e as suas obrigações? Aquelas pessoas que não são casadas, mas que vivem juntas, quais são os direitos? Enfim, esse é o chamado direito de família, né? E qual é a grande, não diria mudança, porque isso já vem acontecendo há algum tempo. Eu leciono aqui na faculdade desde 1999 e alguns dos assuntos que nós vamos tratar aqui agora, já naquela época a gente tratava, né? Só que isso demanda uma atenção e um cuidado, né, daqueles que fazem as leis e daqueles que vão julgar os casos, para que o direito não pode conviver com nenhum tipo de exclusão. O direito ele tem que ser inclusivo. O direito não pode admitir nenhum tipo de discurso de ódio, de discurso de diferença, de discurso de preconceito. O direito não pode admitir isso e tem que usar todas as armas que o direito tem para que isso não aconteça. E isso tem sido uma luta constante do direito, porque
um grupo de pessoas ser reconhecido como família não é só uma questão de nome, é uma questão de uma série de direitos e deveres. Por exemplo, fazer um financiamento habitacional. Então está lá um homem, uma mulher, tem lá os seus filhos. Se esse grupo é reconhecido como uma família, aquele homem e aquela mulher, na hora de fazer o financiamento habitacional, eles podem juntar as rendas. Tem a questão da dependência econômica, tem a questão de uma série de situações fiscais, né? O chamado bem de família, que protege a moradia desse grupo. Então não é só uma questão de nome. Então a primeira coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês é isso. Nós vamos falar aqui de algumas regras do direito, para além daquela questão pessoal, que talvez seja a mais importante, você conviver bem com as pessoas que fazem parte da sua família, né? O que acontece é que nós sempre tivemos um modelo muito bem colocado nessa lei que se chama Código Civil, né, em relação àquilo que a lei considerava como família. Para que um grupo humano pudesse ser considerado como família, o mais importante é que tivesse um homem e uma mulher e que fossem casados. Não haveria nenhum reconhecimento de família se não houvesse casamento. Então, um homem e uma mulher que morassem juntos, que tivessem um pelo outro um sentimento verdadeiro, um sentimento puro, que se amassem, se gostassem, que brigassem de vez em quando, que tivessem filho, levassem esse filho na escola, buscassem o filho na escola, viajassem para a praia junto, dividissem, mas não fossem casados, não era família. Para vocês terem uma ideia, esse filho não podia sequer ser registrado. Ele morava com o pai e com a mãe e não podia ser registrado, porque pai e mãe não eram casados. Então, era como se a lei dissesse o seguinte: ó, o mais importante aqui é um papel dizendo que vocês são casados. Não é aquilo que acontece, não é aquilo que no dia a dia acontece entre as pessoas, né? Então, nós tivemos várias lutas ao longo desse tempo. Essas pessoas, homens e mulheres, que não sendo casados, viviam como família, mas não tinham esse reconhecimento. Hoje, vocês convivem com uma realidade que é a possibilidade de um homem e uma mulher se divorciarem. Casamento não dá certo, eles se divorciam, né? Algum tempo atrás a gente não tinha isso. A gente tinha um negócio que chamava desquite. Até 1977 tinha uma situação que se chamava desquite. As pessoas se desquitavam, eram desquitadas, né? E não podiam se casar novamente, porque não existia o divórcio. Pessoa casada enquanto estavam casados, estava tudo bem, estavam quites. Havia o rompimento, essas pessoas passavam a ser desquitadas, né? E a gente ainda tem um problema sério de gênero no nosso país, né? A coisa está melhorando, as mulheres estão retomando um lugar que nunca devia ter sido tirado delas, essa é a grande verdade. Mas na época em que a gente tinha só o desquite, isso era muito pior para a mulher do que para o homem. É como se colocasse assim uma marca na testa da mulher, a mulher desquitada, né? Era algo horroroso, era algo muito complicado em termos de preconceito e em termos de como a sociedade recebia aquilo. Então nós tínhamos essas pessoas, né, onde um casamento não dava certo, essa pessoa se desquitava e depois acontecia, né, dela encontrar ao longo da vida, nos caminhos da vida, uma outra pessoa e elas não podiam se casar. Nós tínhamos aquela situação de duas pessoas que se encontravam, que se gostavam, mas que por uma questão de opção, por uma questão de liberdade, porque não há nada mais pessoal, não há nada mais privado, não há nada mais íntimo do que você escolher uma pessoa para tentar pelo menos passar o resto da sua vida, ou boa parte da sua vida com ela. Tem nada mais pessoal em cada um de nós do que tomar uma decisão dessa. E por que o Estado teria que meter o seu dedo nisso? Por que o Estado é que teria que dizer como é que eu tenho que conviver com essa pessoa? Por que o Estado teria que dizer que eu tenho que ter um papel, que eu tenho que passar por um procedimento para conviver com essa pessoa? O direito, só fazendo um parênteses aqui, gente, o direito também, ele luta muito pela liberdade de cada um de nós.
E a gente tem que tomar cuidado, a gente abre mão muito fácil da nossa liberdade, que é o bem mais precioso que nós temos. Liberdade no sentido de, dentro dos limites que a sociedade impõe da convivência social e legal, dentro dos limites da lei, você viver exatamente como você quer. Você ser dono da sua vida, você fazer as suas escolhas, sofrer as consequências dessas escolhas, mas viver exatamente do jeito que você quer, sem se preocupar em dar satisfação para quem quer que seja, a não ser para a sua própria consciência. Então, as pessoas que, por uma questão de liberdade, optavam por não passar pelo procedimento do casamento, também tinham esse problema de não serem considerados ou reconhecidos como família, Aí nós tivemos a outra grande situação, que foi um tanto quanto mais complicada, por uma questão principalmente moral, religiosa, de preconceito, que foram as pessoas do mesmo sexo que começaram a viver juntas. E mais do que isso, começaram a querer ser reconhecidas como família. E mais do que isso, num segundo momento, começaram a reclamar o direito de ter filhos. E aí, a vida segue, gente, a roda não para de girar. Nós já temos no Brasil hoje 4 casos reconhecidos de, não dá nem para falar casal, quando a gente pensa em casal, a gente pensa em 2, mas de 3 pessoas morando juntas, 2 homens, uma mulher, 2 mulheres, um homem, Para mim, eu, Francisco, Kiko, para mim não serve, mas se serve para eles, eu não tenho nada a ver com isso. Esse que é o detalhe. Para mim não serve, eu acho que eu não ficaria muito bem, não é? Como é que vai ser? Segunda ele, terça eu, quarta ele, Como são 7 dias, a gente divide 3 para cada um e domingo todo mundo descansa, fica um negócio meio esquisito. Mas se para eles serve, se eles vivem bem assim, esse é o detalhe, ninguém tem nada a ver com isso. Eu posso não concordar com esse estilo de vida, mas eu não posso, esse é o detalhe, eu estou falando de direito, eu não posso sequer pensar que essas pessoas não têm o direito de viver assim. Mais do que isso, não tenham, dentro do mesmo país que eu vivo, os mesmos direitos que a lei me confere, porque isso é cidadania. E nós somos, sim, ainda que com modos de vidas diferentes, nós somos iguais. Tem 2 momentos que deixam isso muito claro: no momento em que a gente é embrião e depois que a gente morre. Vai no cemitério para ver, tudo igual. Pega lá um monte de embrião para você ver, tudo igual. Nós temos diferenças físicas, nós temos diferença, tem gente que estuda mais, estuda menos, corre mais, tem gente mais bonito, mais feio, inteligente, mas são diferenças circunstanciais. E se somos iguais, os mesmos direitos que eu tenho, cada um de vocês tem. Por isso que uma coisa que a gente ensina aqui nessa casa é que não existe direito absoluto. Nenhum direito é absoluto. O meu direito à liberdade é limitado, o meu direito à propriedade é limitado, porque olha quantas pessoas nós temos aqui. O dia que um único direito for absoluto, para quem quer que seja, significa que ele tem aquele direito e ninguém mais tem. E ninguém mais tem. A gente tem o direito de ter os nossos valores, a gente tem o direito de ter as nossas ideias, não querer viver de um determinado modo, mas nós não podemos aceitar, principalmente numa faculdade de Direito, quem trabalha com isso, que outras pessoas, desde que esse modo de vida não seja ilegal, também não vou, minha família vai ser uma família de criminosos, você dirige o carro, você assalta, eu conto dinheiro, isso não pode, você planta a papoula, você faz a cocaína, você distribui, eu conto dinheiro, isso não pode, porque a lei diz que não pode. Agora, da maneira como as pessoas vão viver, principalmente nessa questão de família, e vocês que têm uma facilidade muito maior, o mundo já existiu, viu gente? O mundo já existiu sem internet, sem celular, sem aplicativo, já houve uma época que a gente usava telefone público, eram umas moedinhas assim, a gente põe no telefone para ligar, era complicado, Vocês que estão aí muito mais próximos da tecnologia do que nós, consultem uma hora o site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
E vejam lá, vocês vão consultar assim, ó, formas de família. O IBGE, ele reconhece hoje, né, aproximadamente de 30 a 40 formas. Quando eu digo formas, tipos de convivência familiar que não estão na lei, tá? Porque a vida assim fez. Então morre um monte de gente, os netos morando com os avós, então você pula uma geração. Morrem os pais, mas tem lá um irmão mais velho que fica cuidando dos outros irmãos. E vejam como essa questão da gente reconhecer as coisas é importante. Se você olhar no código hoje, nós não teríamos lá a chamada família fraternal dos irmãos, que é esse exemplo que eu acabei de falar. E alguém vai dizer para mim que um irmão mais velho que cuida de irmãos mais novos não é uma família? Opa! Tá? Então, o modo de vida das pessoas, desde que seja público, desde que seja duradouro, e com essa intenção, com esse, digamos assim, com esse afeto qualificado realmente de formar uma família, faz com que o direito reconheça que essas pessoas sejam uma família e tenham todos os direitos. Vai ter poder familiar, vai poder adotar, né? Eu confesso que eu tinha um pouco as minhas reservas quanto à adoção por casais do mesmo sexo. Eu olhava aqui e falava, né, será que dá certo, será que não dá certo? Aí de repente eu pensava assim também, tá, mas eu tenho uma irmã mais nova e eu não vi, graças a Deus, né, eu não vi o meu pai com a minha mãe fazer minha irmã. Um dia minha mãe, né, chegou, minha irmã nasceu. Uma hora na vida eu aprendi como é que isso acontece, mas não vi. Eu falei, então provavelmente, né? Mas ficava um tanto quanto pensativo em relação a isso. Até que um dia uma aluna do direito falou, vou mandar um casal, não falou nada, vou mandar um casal conversar com você, porque eles querem adotar uma criança. Chegaram 2 homens, muito bem vestidos, né? Muito bem vestidos, fortes. Falei, não posso nem pensar em fazer uma brincadeira, né? Que se eu brincar com eles são muito mais homens que eles, me matam aqui, vai ficar quieto. E disseram que queriam adotar uma criança. Uma não, 3. 3 irmãos que estavam no CREM, tá? O mais velho já tinha 13 anos, já tinha tido problemas com a justiça, os 3 doentes, os 3 com uma história de vida muito triste, porque quem está nesse lugar, a história de vida deles é triste, cheio de traumas, assim, enfim, né? Ia pegar um pacote pronto que ia dar muito trabalho. E estavam dispostos a adotar os 3, até porque a lei diz que num caso de adoção, você não deve separar os irmãos. Mas o problema era esse, né? Isso era um tempo atrás, era um casal homossexual. Um deles estava de terno, né? Ele é professor de física quântica, com pós-doutorado, sei lá onde, que eu não sei nem falar o nome da universidade que ele fez o pós-doutorado dele fora do Brasil, na época com uma renda mensal de 15 mil reais. O outro era empresário, tinha lá a empresa dele, com 120 funcionários, né? Com lojas para distribuir o produto dele para praticamente todo o país, né? Com uma renda mensal líquida, que aí é o lucro tirando tudo, próxima de 70 mil reais. Eu me ofereci para ser adotado, né? Falei, quem sabe, né? Mas não rolou, não rolou. Eles queriam os 3. Aí eu parei para pensar na situação daqueles 3. Parei para pensar nos 2. 2 pessoas que trabalham, honestas, corretas, pagam seus impostos em dia, não tinham nada na ficha de antecedente, né? Pessoas do bem no sentido de ajudar os outros. Aí depois disso, o dia que alguém me convenceu de que é melhor para aquelas, ou que seria melhor para aquelas 3 crianças, né, ficarem onde elas estavam, ao invés de ser adotada por aqueles 2, só porque eles eram homossexuais, talvez eu volte a pensar o contrário. E só para dizer para vocês o final dessa história, porque conseguiram a adoção, não fui eu que fiz, porque eles podiam pagar advogado, então não precisavam de defensor público, eles queriam só uma orientação, né? O mais velho, que na época tinha 12 anos, hoje faz faculdade de medicina, ao custo de R$ 8.500. Porque quando eles começaram com o processo, eu falei, olha, eu gostaria de acompanhar essa história. O mais velho hoje faz faculdade de medicina.
Se tivesse ficado no CREM, aos 18 anos ele teria sido colocado na rua, porque a lei também diz isso. A criança está lá no abrigo, fez 8 anos, ninguém adotou, vai para a rua. Qual que vai ser o destino disso? Qual que vai ser o resultado disso? Então, quando a gente fala isso, ninguém está querendo convencer quem quer que seja a ser homossexual, não é isso? Não é isso. Você vive do jeito que você quer. Você pode até internamente não concordar com isso, mas você não pode defender que essas pessoas não tenham esses direitos. Não é uma questão de melhor ou pior, é uma questão de diferente. Nós precisamos, principalmente nesse âmbito, perder essa ideia de melhor e pior. É uma questão de diferente. Não gosto, não concordo, fico na minha, sem discurso de ódio, sem piadinha, fico na minha. A minha vida é diferente, a deles também é. E tem sim todo o direito. E por que eu digo isso com muita tranquilidade? Você pega a nossa Constituição Federal, você pega o Código Civil, que trata dessas situações, que trata de família, que trata de adoção, que trata de casamento, não há um único artigo, e é lógico que a Constituição, é lógico que o Código Civil, como texto, admite interpretação. Vocês sabem disso, todo e qualquer texto admite interpretação, depende muito da maneira como a pessoa lê. Mas no caso específico das leis, essa é uma interpretação lógica, também não dá para inventar uma interpretação. Tem todo um sistema, tem toda uma ideia que envolve aquilo, tem toda uma finalidade. Por que é que essa lei foi feita? Por que é que essa lei existe? Para que você possa fazer essa interpretação. E se a gente pega ali a Constituição Federal, se a gente pega ali o Código Civil, que são, a Constituição acima de tudo, sempre. Então você pega a Constituição Federal, você pega o Código Civil e vai estudar esse assunto, não há uma única palavra, não há uma única lei que impeça que essas pessoas tenham direito. E a gente tem que lutar por isso. Sabe por quê? Porque quando a gente luta pelo direito dos outros, a gente preserva o da gente. Quando a gente luta pelo direito dos outros, pode ser que um dia tenha alguém que lute pelo direito da gente. Há uma máxima do judaísmo, que é fenomenal, que diz o seguinte: para que as coisas estejam boas para mim, tem que estar boas para os outros. Eu, como eu advogo na área criminal, de vez em quando eu escuto algumas bobagens por aí, tipo assim, a pessoa de bem tem que pôr grade na porta da sua casa por causa da violência. É aquela história do copo meio cheio. É verdade, a gente está vivendo uma época de muita violência, a violência perdeu um pouco o controle, aí a pessoa, para se proteger. Só que tem outro lado, o dia que a gente aprender que se tiver bom para mim vai estar bom para todo mundo, aprender a acreditar e lutar por isso, porque também não adianta só acreditar, talvez essas coisas acabem. Por que a gente vê nas grandes cidades e que a gente já está vendo nas pequenas, em Pouso Alegre, Você tem ali aquela área da cidade mais desenvolvida, o bairro nobre, e em volta aquele bolsão de pobreza onde falta tudo. Mas a pessoa tem que ter força. A pessoa tem que ter força de vontade. Eu vim de uma situação de muita mesmo pobreza. De não sair final de semana porque não tinha roupa. Não tinha uma roupa para sair final de semana. De ver a minha mãe. Aí depois que você aprende, Por que mãe, dependendo da situação, ela gosta de cabeça ou de pé de frango. Não é que ela gosta. É pra gente, de repente, comer a coxa do frango, comer a carne do frango. E o frango tinha que dar pro almoço domingo, para jante domingo e para jante segunda. O almoço segunda. Então era complicado. Você vê um monte de gente ter algumas coisas e você achar que você não vai ter nada. Mas ela também me disse, falou, a única chance que nós temos aqui é você estudar. Você e a tua irmã estudar, que aí talvez melhore um pouco. Meu presente de 10 anos de idade foi uma máquina de escrever. Vocês não fazem ideia do que é isso, Alguém já viu máquina de escrever? Pois é, mas não, já viu funcionar? Não, já então. O meu primeiro dinheiro foi com aquilo. Era o computador da época, mas você tinha que tirar o papel, apagar, Era um computador meio arcaico,
Mas foi meu presente, porque eu fazia trabalho escolar para os outros para ganhar um troquinho. Então, já que nós estamos falando de direito de família, a família é o lugar onde os valores se formam. E você passa para os seus aquilo que você acredita. O direito hoje, quando o direito aceita essas outras famílias, o que ele pretende é isso, é valorizar o afeto. Não o afeto, eu gosto da pessoa, não, isso é romantismo, é outra coisa que também é importante, mas o afeto enquanto estar presente, o afeto enquanto dar valor, o afeto enquanto você transmitir valores para aqueles que são seus. E nessa de transmitir valores é complicado. Eu sou pai, eu tenho 2 filhos, a minha menina está fora, está fazendo também medicina, o meu menino está no curso técnico ainda, está no ensino médio, mas já está começando a pensar nas opções deles, né? E é muito complicado porque você sempre tenta passar aquilo que você acredita, mas o mau exemplo vai junto também, né? Aquilo que a gente tem de ruim vai, e a gente não consegue disfarçar o que a gente tem de ruim, é uma desgraça, né? Você tenta, mas vai ver, fazer, acontece fazer, mas essa é a ideia, que as pessoas tenham a possibilidade. Tentem comigo agora lembrar dessas 3 crianças que estavam lá no CREM, que todo mundo tenha a possibilidade, principalmente aqueles mais novos, de crescer num ambiente bom, de crescer num lugar onde, se possível, com certo conforto material, porque isso é importante, a gente tem que lutar sim por isso, mas lutar do jeito certo, com trabalho, com honestidade, ganhar de forma lícita. Mas num ambiente onde a coisa apertou, eu sei que eu posso contar com meu pai, com a minha mãe, com meu pai, com meu pai, com a minha mãe, enfim, do jeito que for. Criar esse ambiente para que as pessoas possam ser bem informadas, porque a grande crise que esse nosso país enfrenta na realidade é uma crise de formação, é uma crise de valor. Aqueles que deveriam estar à frente das coisas para cuidar do bem público, né, não vão nem entrar nessa seara. Uma outra novidade que nós temos, por exemplo, é a chamada multiparentalidade. Nós temos hoje no Brasil muitas pessoas, mas quando eu digo muitas, com 2 pais ou 2 mães na certidão de nascimento, né? Vocês que acompanham as notícias das celebridades, vocês devem ter visto que a filha do Latino com a Kelly Key fez isso. Ela tem hoje o nome do Latino e o nome do padrasto na certidão de nascimento dela. Isso o direito dá o nome do quê? De multiparentalidade, né? Pai e mãe separam, vai lá a pessoa viver com o marido da mãe, se dá bem com ele, mas também se dá bem com o pai, convive bem com os 2 e resolve, por um motivo talvez até de prestar uma homenagem, ter o nome dos 2 na certidão de nascimento, né? Barriga de aluguel, né? Quando a pessoa não podendo gerar um filho, ela contrata uma pessoa para que alugue, e a palavra é essa, o seu corpo, o seu útero, para que a criança ali se desenvolva. A produção genética do embrião é dela com o marido dela, mas vai ser gerada em outro útero, então vai ter, né? Vai haver um convívio biológico daquela mãe que está gerando com aquele material genético da outra. Vocês sabem que nós temos no Brasil, oficialmente, é mais do que isso, porque não há um controle rigoroso, mas que nós temos no Brasil uma média de 12 mil casos de barriga de aluguel por ano. É porque é um contrato que não está na lei, é um contrato que não é regulamentado, algumas pessoas são contra, outras são a favor, sempre dá um probleminha ou outro, aquela que gera, aí vê a criança, não quer entregar a criança. Teve um caso que contratou, fizeram lá na hora da inseminação, fizeram bobagem, aí era gêmeos, aí a mãe que queria o filho não queria ficar com os gêmeos, porque ela queria um filho só, né? A outra descobriu que a mãe que estava gerando o filho continuou bebendo e fumando, aí a mãe que contratou não queria a criança, porque tinha medo de que por causa de ter bebido ou fumado, aquela criança pudesse ter algum problema. Então, a grande questão desse contrato é isso, né? Acaba realmente você tratando um ser humano meio que como se fosse uma coisa. Mas nós temos no Brasil hoje aproximadamente 12 mil casos de barriga de aluguel. É muito comum que uma irmã empreste a barriga para que a outra irmã possa gerar, e depois, mas eu também gosto, tá? Como é que a lei muitas vezes resolve isso? 2 mães ou 2 pais
né? Que é o que se chama de multiparentalidade. É a mesma coisa lá das outras famílias. Talvez para mim não sirva, talvez eu não me dê bem com isso, talvez eu não viva bem numa situação dessa. Mas se quem está fazendo vive bem, se quem está fazendo quer isso, acha que isso vai acrescentar alguma coisa à sua vida, a gente não pode impedir que as pessoas façam isso, tá? O que a gente tem que tentar assimilar disso tudo é que família é algo importante, porque família é onde as pessoas se formam. E principalmente dentro da família é que o Estado não tem que se intrometer. Nós já temos muitos casais brigando na justiça para poder educar os seus filhos em casa e não no sistema privado ou particular de educação, para que eles possam prover a educação formal, essa é a escola, para que possam prover a educação dos filhos dentro de casa e não através do sistema formal. Nós temos alguns países onde isso é permitido por lei. No Brasil ainda está um pouco mais complicado, mas já tem casal brigando por isso, porque entende o quê? Eu é que tenho que dar conta de como é que eu vou criar meus filhos. Família de nudista, né, ou naturista, se eles gostam de ir final de semana para a praia andar peladão, ninguém tem nada a ver com isso, né? Eles que façam, vivam, ensinem seus filhos a viver assim, e ninguém tem nada a ver com isso, desde que com esse comportamento, né, eles não ultrapassem os limites da lei, tá? Então vocês estão vindo para a vida, vocês estão crescendo, tá? Daqui a pouco vocês já estarão respondendo ou vivendo aquela pergunta, né? O que é que eu vou ser quando crescer? Né? Daqui a pouco a vida já vai cobrar isso de vocês. Está na hora de vocês fazerem isso. Escolham com cuidado, né? Vocês têm chegado muito cedo na faculdade. Tudo na vida tem os dois lados, tudo tem o lado bom, tudo tem o lado ruim, tudo. Então chegar mais cedo, né, abre mais oportunidade, hoje tem mais oportunidade de estudo, isso é bom. O que é ruim? É de repente fazer uma escolha errada, aí depois de 3, 4, 5 anos de uma faculdade, nossa, não é isso que eu quero, né? Ou lá na frente, com um pouco mais de maturidade, meu Deus, não era nada disso que eu quero. E é uma escolha que você faz que provavelmente vai ser para o resto da vida. Então, parem, tira lá um tempinho para pensar, né? A vida é muito agitada, toda hora tem alguma coisa para fazer, tira um tempo para pensar mesmo, ficar dentro de casa pensando, com calma, sossegado, sem fazer nada, né? Sem olhar em rede social, para pensar no seu futuro. A gente tem que viver o presente, mas é do presente que a gente prepara o futuro, tá? Então escolham com cuidado. Para aqueles que optarem pelo direito, né? Vocês têm a opção de fazer o direito aqui com a gente, é uma boa faculdade, podem ter certeza disso. A gente está aqui realmente para trabalhar e tentar oferecer para vocês o melhor ensino possível para que vocês saiam daqui bem preparados para a profissão, ok? Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Estamos aqui sempre às ordens para tirar qualquer dúvida de vocês, para ajudar naquilo que vocês precisarem. Tenham um bom dia, viu gente? Obrigado.